Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal Pai de Robô. Me chamo Vinícius Siqueira, eu sou o host, digamos assim, de vocês hoje. E eu quero falar nesse vídeo sobre a N8N. A N8N que é uma tecnologia que não é tão nova, porque hoje tudo é muito rápido, então a gente está falando aí de uma tecnologia que bombou ali meados do ano passado e foi ganhando mais forma e energia início desse ano. E a ideia hoje é falar sobre a N8N, falar sobre por que usar a N8N, comparar com seus grandes rivais, seus concorrentes, e também falar um pouco sobre agente de IA, porque atualmente, quando a gente fala dessas plataformas de automação, muito se diz como encaixar agente de IA nela. Bom, seguimos aqui falando um pouco sobre as features do N8N. Vocês vão perceber que ao longo das features eu vou reforçar pontos que a gente já utilizou como justificativa da importância do N8N. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando de self-host. Self-host significa que você não necessariamente tem que contratar o N8N muito parecido como se fosse um SaaS, tá? Obviamente, você pode contratar o N8N como um recurso, como um software ali que você consome dele, então seria ali você pagaria conforme o uso, ou algo próximo disso. Então, por exemplo, você teria ali 1000 workflows e ia pagar X de valor para consumir 1000 workflows. Essa é uma opção simples para quem não tem muito conhecimento ali de infra, é uma opção interessante para empresas que querem evitar de ter esse esforço ali de governança, compliance e segurança. Mas existe uma outra opção bem legal também, tá? E para quem é mais avançado ali em TI, pode ser bem interessante, que é o self-host. Nesse self-host você pode colocar, por exemplo, dentro da sua máquina e usar recursos da sua própria máquina para um Docker e ficar consumindo daquele Docker. Da mesma forma, você pode pagar por uma VPS, por exemplo, ali na Hostinger, e ficar consumindo apenas o custo de VPS, apenas o custo de infra daquilo. Então a gente está falando ali dos gigabytes de RAM, espaço, banda, etc. Então você paga como se você estivesse provisionando uma máquina, digamos assim, e você não paga ali pelo uso. Então, a partir do momento que você provisiona aquela máquina, você pode usar o quanto você quiser e o quanto aquela máquina, entre aspas, aguentar. Isso pode garantir tanto uma redução de custo bem interessante, por exemplo, você pode fazer diferentes workflows e não ser cobrado pela quantidade de workflows que você faz e publica, da mesma forma que você pode ter uma camada de segurança ali interessante, porque te deixa ali avançar com a responsabilidade de tocar a segurança. Então, enquanto você tem uma opção ali mais comum, que geralmente muita gente opta, principalmente dentro de empresas, que é só contratar o uso, eu vou contratar para rodar o fluxo X vezes, digamos 1000 vezes o fluxo e eu posso rodar 2 workflows diferentes. Você tem uma opção de tirar essa limitação e cuidar disso, digamos, dentro de casa, tá? Uma outra feature aqui interessante é o uso de IA e o de agente. Então, como eu comentei, o N8N já está bem linkado e soube surfar muito bem o hype da IA. Então, você vai ver quão fácil é criar agentes lá dentro, até multi-agentes dentro do N8N. E como você consegue pensar nisso como um subfluxo, um sub-workflow, parte de um fluxo maior. Então, isso também é uma feature bem interessante dele, que se destaca muito. E aqui eu destacaria até uma vantagem dele muito considerável frente a, por exemplo, o Zapier. A gente segue com a parte de integrações, e ele se integra com muita coisa diferente. E aqui eu acho que é uma vantagem dele em relação à maioria dos concorrentes. Inclusive essa parte de integração pode ser reforçada ali pela comunidade ou por você criar o seu próprio conector ali, por assim dizer. Então você pode criar uma integração que ainda não exista. Então aqui em integração você vai ver integrações com API e webhooks. Então você pode conversar com outros sistemas, mesmo que eles não tenham algo pronto e acoplável no N8N, porque você pode simplesmente fazer uma chamada API para eles ou configurar uma conexão ali para o webhook para iniciar algum tipo de serviço deles. Integração com WhatsApp, integração com LLM. Então aqui eu coloquei o exemplo da OpenAI, mas também já tem integração com Cloud. Então você pode, por exemplo, eu quero resolver determinado desafio. Você escolhe um LLM, mas um LLM ali da OpenAI mais simples. Você não precisa usar o mais avançado, você pode escolher o mais barato que já resolva aquela sua situação, ou seja, consuma ali um custo menor por token. E isso já te permite ali começar a pensar em formas de reduzir o custo. Se, por exemplo, você usa uma outra solução de GPT que tem um custo X e você é obrigado a usar sempre o mesmo LLM, que você já tem uma variedade de LLMs para você escolher, aquele que vai te dar o melhor custo-benefício. E, por fim, temos aqui uma questão de low code. Como eu disse, ele é muito fácil de usar. Deixa eu trocar a tela aqui rapidinho para vocês. Olha só como o visual dele é simples. É literalmente arrastar a caixinha. Não tem que escrever código para gerar uma caixinha nem nada do tipo.
é realmente vir aqui e configurar campos que já estão pré-escritos, pré-setados. Você só tem que preencher os campos e colocar para executar. Você não tem que entender sobre build, deploy, nada disso. É realmente muito simples. É a simplificação do desenvolvimento. Por outro lado, se você precisar ir além, eu coloco aqui, eles permitem trabalhar com JavaScript e Python. Então você tem essas opções para conseguir demandar mais dele quando necessário. Deixa eu dar um exemplo de quando isso pode ser necessário. Você tem uma lógica complexa em que você, para fazer aqui low code, só com caixinha, você tem que fazer um fluxo, ele ia ter uma resposta mais lenta, porque ele ia ter que ficar passando os fluxos várias vezes. E você tem conhecimento de Python, você consegue fazer de forma mais performática. Então você pega parte dele, pega uma caixinha, coloca um script em Python, um script em JavaScript, e você consegue ganhar performance. E, mais do que isso, você colocou código só em uma parte dele. Então, se alguém vem sustentar isso, consegue facilmente ver aonde está só setado parâmetros e aonde foi necessário você adicionar código. E ele consegue atuar diretamente ali no código se for necessário. Então fica muito mais fácil de sustentar, muito mais fácil de operar. E quando eu digo sustentar, não é só para outra pessoa, não. Muitas vezes vai passar 3, 4 meses, você vai voltar nesse código, você não vai lembrar tão bem dele. Mas visualmente, você vai saber o que cada parte aqui está fazendo. Tá? Então esses daqui são algumas features muito, mas muito interessantes nele. Tá? E aqui a gente vai seguir para uma próxima parte. Pessoal, chegando aqui ao final do nosso vídeo, tá? Esse daqui é um fluxo NHN e ele meio que vai consolidar o que a gente falou, certo? Então fica aqui comigo, essa aqui é a parte que eu diria que é mais divertida, que você vê um pouquinho ali de mão na massa, um pouquinho das coisas realmente funcionando, porque eu falei muito do porquê, das features, e agora você vê isso na realidade, tá? Então, a primeira coisa, eu vou colocar ele para funcionar e depois eu vou explicar ele, tá? Qual o objetivo desse fluxo aqui? Esse fluxo aqui é ajudar uma pessoa que quer ir para Foz do Iguaçu. Então, ele traz informações e ele ajuda uma pessoa que quer ir para Foz do Iguaçu. Então, digamos, vou abrir aqui o chat, ele funciona por conversação, que eu vou passar 4 dias em Foz do Iguaçu com a minha noiva, certo? Então, eu vou falar para ele, planeje uma viagem de 4 dias por Foz do Iguaçu para um casal. Romântica. Vamos lá? Pode ver que eu posso digitar diretamente em português, até mesmo com uns erros aqui proposital de gramática, tá? Ele já recebe a mensagem, então vocês vão ver que quando fica verdinha, porque essa etapa foi concluída. Aqui significa que ele está nessa etapa processando. Você pode acompanhar os logs do processamento por aqui. Então, sim, é possível fazer um track do que ele está fazendo, do que ele está pensando, que ele aciona 3 recursos aqui dentro dessa etapa, porque essa etapa aqui é um agente de IA, eu vou falar mais dele depois, e ele finaliza com um envio de e-mail. Então aqui vocês podem ver que ele está processando, ele já consultou a memória dele, ele já consultou sites na web, ele está interpretando as informações que foram buscadas, então ele está usando um LLM para conseguir extrair informações tanto do texto que eu enviei, quanto dos textos que estavam na web que ele puxou, para conseguir trazer uma resposta e realizar um envio de e-mail, tá bom? Beleza, agora ele terminou o fluxo. Agora vocês vão ver que é bem mais interessante olhar para esse fluxo depois que ele é executado, porque você entende o que cada etapa está falando. Vamos lá? Vamos começar aqui. Olha, mensagem recebida. Planeje uma viagem de 4 dias. Beleza. Isso aqui só quer dizer que o meu input foi recebido. Uma vez que o input é recebido, ele vem aqui para um agente de IA. Então, gente, olha só. Aquilo hypado, agente de IA está aqui com 4 caixinhas. Uma caixinha e 3 itens redondos, né, que a gente chama ali de ferramentas. Então aqui eu tenho um agente de IA que recebeu aqui o input, então vocês podem ver o input aqui descrito. E ele tem algumas instruções. Instruções entendam prompt. Então eu vou ler só parte das instruções porque aqui eu fui bem descritivo para ele quais são as instruções. Então, olha, você é um agente especialista em planejamento de viagens. Eu já defini o que ele sabe fazer. Qual é o escopo dele, eu já comecei a definir aqui. Não é para você falar de Floripa, não é para você falar de Curitiba, não é para você falar de São Paulo, para você falar de Foz do Iguaçu. E aqui eu já defini o que ele pode usar. Olha, você pode usar consulta web. Usar a ferramenta web consulta web. Que vocês vão ver aqui, consulta web. Então aqui, em texto, digitando, nada de código, eu falei para ele exatamente o nome aqui de uma ferramenta e ele usou a ferramenta. E falei para ele, olha, faz no máximo de 10 interações. Essa ida e volta ali nas ferramentas faz no máximo 10 vezes. E aqui ele me mostra o output final. Olha, ótimo, montei um roteiro romântico, prático e realista para 4 dias em Foz do Iguaçu. Aí aqui eu deixei ele ser
bem, bem eloquente, eu deixei ele falar bastante. Eu poderia controlar isso aqui no System Message, na quantidade de caracteres, ou tokens, melhor dizendo, de resposta. Mas aqui eu falei para ele, olha, pode se divertir, pode falar bastante, tá? Então ele fala aqui, 3 noites, base no lado brasileiro, um ritmo moderado de viagem, visita Itaipu, e ele fala bastante. Realmente ali um roteiro muito completo. Reserve aqui, Macuco Safari, etc. E como é que ele conseguiu chegar nessa resposta? Então aqui, como eu comentei, ele usa uma API, a API da OpenAI. Aqui eu não discuti qual é o melhor LLM, eu só coloquei GPT-5 e deixei ele seguir. Claro que se você estiver desenvolvendo o seu próprio código, a sua própria automação, você pode querer usar um modelo mais barato. Ou um outro modelo, ou até mesmo de um outro vendor, né? Não a OpenAI. Aqui eu escolhi esse modelo simplesmente porque é só uma demonstração, não estava tão preocupado com custo nem nada do tipo. Então, ele rodou 2 vezes, ele passou 2 vezes aqui pelo LLM. Na primeira, ele não conseguiu gerar nada. Na segunda, ele já conseguiu gerar aqui um texto de resposta. Então, o LLM é importante tanto para entender a linguagem natural, quanto para gerar uma resposta em linguagem natural, tá? Aqui vocês vão ver que tem uma parte de memória. E para que serve essa memória? Serve tanto para ele conseguir entender a pesquisa que ele já fez, quanto para, numa conversa mais longa, ele decorar as informações que já foram passadas naquela sessão. Se, por exemplo, agora eu vier e passar mais uma mensagem para ele, ele vai decorar a mensagem anterior, ele vai decorar a resposta anterior que ele já deu. Então, isso aqui é importante para manter o conhecimento dele ao longo de uma conversa. E por fim, a consulta web, que foi que eu obriguei ele a consultar o web. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dados de uma API de consulta web, uma API ali para agentes de IA conseguirem fazer consultas web, certo? E ele fez várias pesquisas aqui. Então, por exemplo, ele ficou na dúvida, digamos, sobre se precisa de documentos para ir do Brasil à Argentina e Brasil Paraguai. E ele fez uma pesquisa para ter essa informação. E ele teve uma resposta nesses sites aqui. Outra situação que ele precisou pesquisar a web. Ele precisou pegar mais informações de disponibilidade, horário, quando funciona. E ele veio aqui, passou e buscou essas informações desses sites. E assim ele conseguiu fazer 7 buscas diferentes, de 7 conteúdos diferentes, para conseguir trazer uma resposta final. Resposta final que ficou armazenada aqui e que ele finaliza por e-mail aqui. Então, no fim, ele envia um e-mail por Gmail para mim mesmo, tá? Pessoal, aqui vocês conseguiram ver ponta a ponta de uma execução de um workflow. E, sinceramente, esse workflow pode ficar tão grande quanto vocês precisarem. E ele pode ter sub-workflows. Então, você pode... uma parte do workflow está muito grande, eu posso cortar um pedaço e colocar aqui, certo? Então, você pode chamar outros workflows, você pode chamar outras funções. Então, isso aqui te permite muito mais do que criar um workflow. Te permite orquestrar uma solução de hiperautomação. Então, sim, é muito, muito poderoso.